Cara, eu me lembro de uma vez que eu fui para uma indústria e que, assim, esse pessoal me ligou para eu fazer uma proposta para aquele Uhum. serviço, tá? E eu me lembro de uma vez que eu fui para essa visita. Eu marquei a visita e fui. O Ok. que que aconteceu? Nessa visita, eu já fui focado em apresentar uma proposta logo de cara, Uhum. tá? Ou seja, eu não tinha a ideia de que tinha que ser feita uma qualificação antes. Então eu cheguei lá, basicamente, eu mais falei do que o cliente falou. E na hora que eu terminei de falar, todos os serviços que eu achava que ele precisava, ele disse, cara, tudo bem, mas na hora que você falou, é aquilo que eu precisava. Eu não estou precisando desse serviço. O que eu estou precisando é disso, daquilo. Ou seja, naquele momento, cara, eu fiquei assim, eu me senti como se eu estivesse fazendo tudo errado, na hora. E a resposta disso foi que eu não tive a aprovação daquela proposta, eu não tive uma continuação daquela negociação. Por quê? Porque eu assumi que eu sabia o que ele precisava, mas na verdade eu não sabia. E aí eu fui pensando nisso. Em um outro momento aconteceu essa mesma situação de outra empresa me ligar. E quando essa empresa me ligou, eu pensei o seguinte, cara, eu vou, mas eu não vou fazer a apresentação de proposta logo de cara. Eu vou testar, fazer uma etapa anterior. Então, eu fui, na hora que eu recebi a ligação, eu disse o seguinte, olha, antes de passar um preço, eu preciso primeiro conhecer a sua empresa. Preciso dar uma olhada no que realmente vocês precisam, para que eu não apresente algo que vocês não precisam. Eu falei desse jeito. E foi justamente eu aprendi isso com o que o outro cliente me disse. Ele me disse, olha, você me apresentou algo que eu não preciso. E eu falei isso para esse outro cliente, olha, para eu não te apresentar algo que você não precisa. E aí Ok. marquei a reunião e fui. Quando eu cheguei lá, que eu terminei a etapa de qualificação, que não foi a melhor das qualificações, porque foi a minha primeira. Então teve pergunta que eu deixei de fazer, teve situações que eu deixei de falar, isso é normal. Você precisa treinar essa parada, e quanto mais treinamento, quanto mais treinos você fizer, e quanto mais assistência você tiver, mais rápido você vai chegar lá, você vai conseguir ter, conseguir ter maestria nessa parada de fazer reunião de qualificação bem feita. Aham. A cliente me disse o seguinte, olha, você foi a primeira pessoa que antes de me dar um preço, primeiro veio aqui e fez esse estudo com a minha empresa. Foi a primeira pessoa que fez isso. Então, o que eu percebi ali? Que o próprio processo de prospecção, vendas, qualificação, apresentação de proposta, pode ser um diferencial seu das outras consultorias. E isso faz, inclusive, você poder cobrar mais caro na hora que você apresentar uma proposta. Sim.